que o Robson perguntou, e a acupuntura? Como assim? E a acupuntura, professora? Eu também fiquei aqui me perguntando, o que será que ele quis dizer? Se a professora Lauren anda fazendo muita acupuntura pela vida, seus pacientes? Ah, toda quarta-feira é o dia inteiro. Nós vamos começar a gravar quando tiver todo mundo já entrado, todo mundo quietinho, calminho aqui, eu já boto para gravar sim. Eu faço acupuntura de quarta-feira numa UBS, na UBS em São Mateus, no extremo da Zona Leste de São Paulo. É uma UBS, ela é grande, ela tem estratégia saúde da família, ela tem algumas especialidades, ela tem os médicos clínicos na UBS, tem referência de odontologia e ainda tem um AMA junto. Então, ela é uma UBS grande. Lá eu trabalho na acupuntura só de quarta-feira, mas eu fico o dia inteiro em pé, fazendo acupuntura na galera. São 4 macas e 4 cadeiras, então quem não consegue deitar, faz sentado, é o dia inteiro. Bastante. Podemos começar? Acho que sim, né? Tem 55 alunos. Como vai ficar gravado, né? Não, tranquilo, pode começar sim. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Hoje, mais uma aula da segunda etapa, né? Nós vamos falar sobre pele e subcutâneo. No semestre passado, nós vimos pele, cabelos, unhas. Nós vamos agora, nessa etapa, na segunda etapa, nos aprofundar nessa questão, porque nós vamos agora colocar a mão mesmo no paciente para fazer uma palpação, para avaliar melhor as lesões, né? Muitas vezes a gente precisa estar avaliando e se protegendo, porque você acaba mexendo em lesões que podem ser infecto-contagiosas, lesões que podem estar com sangramento, com alguma secreção, né? E podemos nos contaminar. Então, sabendo sempre que, muito mais nesse momento, por conta da pandemia, essa proteção ficou muito maior, com a recomendação muito maior. Os países de primeiro mundo, não precisa ninguém pedir para colocar uma máscara, por exemplo, se a pessoa estiver gripada, ela já tem o bom senso de usar essa máscara para não transmitir às outras pessoas, principalmente quando ela utiliza transporte público, né, vai estar próxima de outras pessoas no trabalho, elas já usam uma máscara para poder se protegerem, né. Infelizmente, nós, no nosso país, acabamos tendo que ter obrigações para poder fazer uma questão de higiene, muitas vezes, né, mandar lavar a mão, mandar usar uma proteção, para que não contaminemos o outro e a nós mesmos. A nossa cultura ainda precisa aprender bastante, né, porque essa educação tem que vir de dentro de casa, né, do nosso berço. Infelizmente, a nossa cultura não preconiza muito isso. A professora Leia que sofre na aula de lavagem das mãos, porque fica bem difícil fazer essa limpeza correta, seguir todos os passinhos, né? A gente precisa aprender depois de mais velhos, uma coisa que deveríamos aprender desde crianças. Eu vou aumentar o slide, para ele ficar grande e fácil para todo mundo ver na tela, tá? Qualquer coisa eu volto para a tela maior. Vamos revisar coisas que vocês já viram ano passado, não vou ficar perdendo tempo de explicar com detalhes tudo de novo, porque senão daqui a pouco eu acho que eu vou tomar um tiro quando eu estiver lá na faculdade, perto de vocês, eu falar, pelo amor de Deus, você repetiu de novo, falou tudo de novo, que o ano passado você disse. Às vezes é necessário a gente relembrar alguma coisinha ou outra, mas o grosso vocês já tiveram, né? Então, vamos só relembrar aqui algumas partes da pele, do subcutâneo.
né? Temos a epiderme com as suas duas camadas, a córnea e a celular. Nós temos a segunda camada, que é a derme, que é vascularizada, que tem várias glândulas, músculo, nós temos várias terminações nervosas, nós temos as glândulas sudoríparas, a glândula sebácea, nós temos o folículo piloso. E aqui, no subcutâneo, onde nós temos mais o tecido de gordura, a hipoderme, e também vasos mais calibrosos, tá? Nervo, vaso, artéria, né? E veia mais calibrosos. Lembrando que essa camada mais externa, que é a camada córnea, ela é avascular, então a epiderme contém uma camada avascular, que não tem vaso sanguíneo, e a nutrição desses tecidos, ela é feita com a transmissão de uma célula a outra célula por contiguidade, tá? Não é continuidade, é contiguidade, estar próximo, grudadinha uma da outra, uma transfere para a outra os nutrientes e o oxigênio, tá? Com o passar do tempo, nós vamos sofrendo mais deterioração dessa camada mais externa, que vai ficando cada vez mais difícil de ser nutrida, de ser hidratada. Daí, tanto que a cosmética luta para nos mantermos mais jovens, mais bonitos, com a pele mais viçosa, com mais brilho, né, com mais expressão sem rugas, né, diminuindo as marcas de expressão. A luta toda da cosmética vai para trazer essa beleza para essa camada aqui, que já está sem a vitalidade de receber os nutrientes diretamente. E eles ganham muito, muito dinheiro nisso, né? Então, quem quer ganhar bastante dinheiro na área da medicina, muita gente está fazendo isso, porque até quem não é da área da medicina está investindo muito na área de estética, né? As pessoas pagam para colocar um mega hair, mas não pagam para comprar uma dipirona para a febre do filho. Eu vejo muito isso até nos extremos mais carentes da cidade, porque eu atendo em um BS, né? Então eu tenho lá pacientes com vários canicalon, alongamentos, apliques no cabelo, tudo chique, esvoaçante, cheio das trancinhas. Mas se você disser que está em falta de pirona, compra de pirona para dor, ou compra de pirona para aliviar a febre da criança, a mãe fala que não tem dinheiro e que não vai comprar. É difícil. Vocês vão perceber isso também. Vamos relembrar que lá, quando a gente estava falando de cabelo, unha, pele, lá na ectoscopia da anamnese, nós falamos um pouquinho da questão de fisiopatologia, nós falamos da homeostasia, que são as funções da pele, lembrando que a pele é um órgão, ela tem mais ou menos 16% do nosso peso, é o órgão mais extenso, nos recobre, faz proteção, tem essa questão da homeostasia, que é para trazer o equilíbrio, sempre visando a manutenção do nosso organismo mais saudável. Enfim, tudo isso a gente conversou bastante na primeira etapa, e agora na segunda etapa a gente vai mudar um pouquinho o olhar, porque além da gente só perceber o que tem, o que não tem, nós vamos acabar, na prática, tentando avaliar isso. Vocês vão ver mais problemas nesse quesito, lá na unidade básica de saúde. Entre nós, os colegas, é difícil a gente pegar alguém que esteja com muitos nódulos, com queda do cabelo, né, com áreas de alopécia, é mais complicado a gente conseguir ver, mas na unidade todo dia tem um paciente assim procurando o serviço. Então, vocês vão conseguir fazer mais essa avaliação de perto, nas unidades, quando tudo voltar ao normal, que eu acho que ainda não está sendo permitido, né, para que essas atividades sejam feitas. A homeostasia significa o equilíbrio. As principais funções da pele vão englobar você fazer manutenção dos líquidos corporais. Lembrem-se que os grandes queimados morrem por choque hipovolêmico. É a
perda dos líquidos, que faz com que haja um choque hipovolêmico. Então, tem pouco líquido corporal, não tendo líquido, não circula o sangue, não circulando o sangue, não se leva os nutrientes e oxigênio para os tecidos, e podemos morrer. Essa barreira da pele faz proteção contra micro-organismos, contra a irradiação, não só aquelas provocadas, né, mas também a do próprio sol. Lembrem-se dos raios ultravioleta A e B. Outras substâncias lesivas, então eu tenho alguns pacientes que trabalham na zona rural. Eu moro em Mogi das Cruzes, e Mogi das Cruzes abastece, eu acho que é o Ceasa, os hortifrutigranjeiros, né? Mogi das Cruzes é um dos grandes fornecedores desses produtos hortifruti, né? A gente chama de cinturão verde. Então, nós temos muitos pacientes aqui também em Mogi que são da lavoura. São pacientes que trabalham na agricultura e mexem com produtos químicos, que são os agrotóxicos, e muitos deles penetram na pele, é um veneno, e nós temos alguns acidentes com esses indivíduos porque não usam EPIs, os equipamentos de segurança, né, os equipamentos de proteção individual. Eles não usam, então esses agrotóxicos podem penetrar e serem absorvidos pela pele, tá? Então esse cuidado é muito grande, apesar de ser uma barreira de proteção, algumas substâncias conseguem ser absorvidas por ela. Assim como esses micro-organismos, pode colocar aí que não é só vírus, bactérias, fungos, nós temos os vermes também, tá? Alguns deles penetram pela pele, e vocês devem ter aprendido, quem fez cursinho, quem cursou agora há pouco tempo aí o colegial, agora não é colegial, agora é ensino médio, eu acho que é isso, ensino médio, acabam ensinando aí algumas coisas a respeito de biologia, estudam algumas verminoses, tem lá aquele vermezinho que provoca a barriga d'água, né, esquistossomose, ele consegue penetrar pela pele. E aí, meu professor no cursinho falava, né, se nadou e coçou é porque pegou. Então, nós já sabíamos que se a pessoa tivesse vindo de uma região onde é endêmico, onde tem muita quantidade de diagnóstico, muita gente contaminada, e falava, eu sou de tal lugar, era um diagnóstico diferencial, a gente tinha que pensar naquele probleminha. E aí nós vamos pensar assim, nossa, mas a minha barreira de proteção falhou. Ela não é 100%, né? Se nós estivermos em contato com substâncias que são absorvidas pela pele, ou com esses vermes, com esses micro-organismos que conseguem ultrapassar a barreira, conseguem ultrapassar a pele, nós vamos acabar tendo que lidar com patologias até mesmo muito graves, né? Por exemplo, a esquistossomose, ela leva a uma deterioração do fígado e produção de varizes esofágicas e ascite, que é a água na barriga, que é líquido na barriga, tá? E varizes no esôfago, que quando se rompem, causam um problemão. É muito grave. Muitas pessoas já morreram assim. Lembrando que a pele, além de todas essas funções de barreira que ela tem, e de homeostase para o equilíbrio, manutenção dos líquidos corporais e tudo mais, ela também sintetiza a vitamina D, tá? Então, nós sabemos que os raios solares, quando incidem na nossa pele, eles vão fazer uma cadeia de estímulos na produção dessa vitamina, que hoje já se cogitam mudar o nome dela, porque ela não é só uma vitamina, ela também tem uma ação hormonal, tá? Nós conversamos já na primeira etapa, que a vitamina D tem uma ação importante na questão neuromodulatória também, na questão de tratamento de depressão. Nós sabemos que ela tem uma ação muito importante para ajustamento da colocação do cálcio nos ossos. Então, ela é uma intermediária nessa fixação do cálcio nos ossos, tanto é que você, se for comprar uma medicação ou pegar no posto um cálcio, ele já vem enriquecido com vitamina D junto, porque sabe da participação da vitamina D nessa questão, né? E ela tem inúmeras outras funções.
né? Alguns quadros de dores crônicas, por exemplo, são amenizadas com vitamina D em altas doses. Algumas patologias autoimunes utilizam a vitamina D em altas doses para o seu tratamento, psoríase, esclerose múltipla, e hoje também muito empregada no autismo, com resultados bem legais, né? Então, de modo geral, a vitamina D está muito famosa, porque agora na pandemia, todos aí já estão sabendo que faz parte dos protocolos de aumentar a imunidade e fazer uso da vitamina D junto. Vitamina C, zinco, vitamina D. E agora a OMS recomenda que utilizemos 10.000 unidades por dia. Então, antes, o que eu prescrevia 2.000 por dia, 1.000 por dia, agora nós estamos prescrevendo 10.000 por dia, né? E tem pessoas que são do grupo de risco, que acabam utilizando de uma forma injetável, e tem-se protocolos, parece-me que tem um protocolo chamado Coimbra, que ele é muito utilizado nas doenças autoimunes, reumatológicas, na quantidade de 600.000 unidades. Existem até nutrólogos recomendando fazer uso desse nível, então é bem alto, precisa de um acompanhamento, existem contraindicações, então não abusem da vitamina D, ela não é inócua. Alguns pacientes fazem fazem nefrocalcinose, não é hidro não, nefrocalcinose. Por quê? Porque também o excesso dessa vitamina D pode precipitar substâncias que podem calcificar o rim, tá? Então, cuidado, ou provocar cálculos renais. Então, quem tem cálculos renais em excesso não pode tomar vitamina D em alta quantidade, tem que ser em menor quantidade. Então, tem que ter um cuidado, não é assim também a torta direita, vai lá e compra e começa a tomar da sua cabeça, para não ter complicações. A pele, como nós já conversamos, ela é o maior e o mais pesado órgão do nosso corpo. E é difícil, assim, foi bem difícil para mim, não sei como é para vocês, mas para mim foi difícil quando eu descobri, estudando lá na faculdade, que eu entrei na faculdade crua de tudo, né? Não sabia nada da vida, dependente de mãe e pai, emocionalmente então nem se fala. Quando me falaram essas coisas, né, para mim era um choque descobrir um monte de coisa na fisiologia. Essa matéria, anatomia e fisiologia, para mim foi abridor de águas, né? Então, quando me falaram que a pele era um órgão, eu tive muita dificuldade de enxergar a nossa pele como um órgão, porque nós valorizamos tanto o cérebro, tanto o coração, os rins, o fígado, e tá todo mundo lá guardadinho, tá aqui por dentro, se transforma até num mistério, a gente senta para estudar e parece aquela, nossa, estou descobrindo a caixa de Pandora, estou fazendo como é que eu vou dizer, aquela abertura de consciência quando vai começando a estudar, e aí quando me fala que o maior órgão é a pele, eu tô assim, opa, eu tô vendo aqui, olha a minha pele, eu tô me olhando, tô vendo a minha pele, isso aqui é órgão? Tem certeza? Né? Complicado de absorver que isso seja um órgão. Nossa cultura não ensina isso pra gente, né? Que a pele é um órgão. Mas, depois de, 10, 12 anos de formada, quando eu tinha 12 anos de formada, eu vou fazer 17 anos esse ano de formada, né? Quando eu estava com uns 10, 12 anos de formada, eu comecei a fazer estudos com física quântica, né? Eu falo bastante para vocês até nas aulas, e aí eu comecei a estudar os medicamentos que são feitos com física quântica, e eles utilizam muito a pele, porque eles têm gel, eles têm a opção em gel dos tratamentos. E aí tudo para mim, antes, era ingerido, era interno, ou era injetável, né? Para mim, os medicamentos só existiam dessa forma, e as pomadas para tratar de feridas, né, uma picada de inseto, você passava a pomadinha, mas era algo assim, visto como um medicamento tópico, tá, tudo bem. Mas aí introjetar que existem medicações que utilizam
o corpo, né, a nossa pele como realmente o maior órgão de maior extensão, com maiores terminações nervosas possíveis para serem estimuladas, com o uso de um gel que absorvido vai agir no local do corpo que ele precisa, foi muito novidade para mim, né? Tem medicamento que a gente usa que se chama Mentalis, por exemplo. Você vai usar ele para estimular, dando uma frequência para o seu corpo que é absorvido pela pele. Então, quando você passa o gelzinho com a frequência do cérebro normal, de um cérebro saudável, você pode passar no punho, você pode passar na sua testa, você pode passar na sua barriga. E o gelzinho vai estimular, dando uma informação para o seu corpo inteiro, levando lá para o cérebro para ele funcionar da forma saudável. E isso é incrível. E realmente essa linha de tratamento leva em consideração que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, porque ele vai utilizar essas terminações que captam como antenas a informação e leva para onde ele precisa ir. Isso é fantástico, né? Lembrando que a nossa pele tem essas 3 camadas, nós falamos ali no começo para relembrar, da epiderme, da derme, e o tecido celular subcutâneo, ou hipoderme, ou tecido adiposo, ou tecido gorduroso, você pode dar o nome que você quiser. Lembrando que esse tecido adiposo, ele faz uma reserva, né? Ele é que é a nossa reserva nutricional. E aqueles que estão com algum distúrbio hormonal ou que exageram mesmo na alimentação, principalmente de comidas que não são tão saudáveis ou ricas em gorduras, em lipídios, o nosso corpo vai fazer essa reserva acumulando, guardando esse excesso lá no tecido da hipoderme, lá no tecido gorduroso, no tecido adiposo, né? E aí é por isso que a gente fica com umas curvas a mais, principalmente na pandemia, quem não está malhando, quem não está fazendo outra coisa, só vai acumulando ali, né? Meu caso também, não porque eu não esteja saindo, porque eu estou trabalhando normal, mas às vezes a gente dá uma exageradinha e quando vai tentar botar uma calça não entra mais. Mas enfim, deixar esse lado triste de lado aqui, porque eu não quero nem tocar nesse assunto. A epiderme, só para a gente relembrar, é aquela parte mais superficial que eu falei para vocês, a vascular, não tem vaso sanguíneo, tem 2 camadas, a mais externa que tem queratina, e aquela mais interna, aquele tecido celular interno, é lá onde é produzida a queratina, é lá que se produz melanina, a melanina é a que dá a cor da nossa pele, e é por determinação genética. Quem tem muita melanina tem a pele negra. Quem tem pouca melanina, ou quase nada, é da pele considerada branca. Quem não tem nada de melanina é chamado uma alteração genética, né? É albinismo, tá? É o albinismo. Na questão de ser mais vascularizada, na questão da derme, né, é vascularizada e ela nutre a epiderme por contiguidade, a gente já conversou em alguns momentos, ela é composta de tecido conjuntivo, das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, daquela não está escrita aqui, dos folículos pilosos, também de nervos, tem alguns capilares, terminações nervosas, ela vai acabar se fundindo profundamente lá no tecido celular subcutâneo ou adiposo. O que eu ia falar? Aqui. Esqueci, me fugiu. Mas se eu lembrar, eu volto, tá? Isso aqui a gente está fazendo só um remember, tá? Da primeira etapa, a gente viu isso. No tecido subcutâneo, que é o hipoderme ou gorduroso ou adiposo, nós já falamos que ele faz essa reserva energética, acumulando gordura, principalmente no nosso abdômen, então essa cintura abdominal aumenta, culotes nas mulheres, né, pelo menos eu, tô falando de mim, eu detesto, né, mas é um local que acumula, né, nas mamas, abdômen, culote nas mulheres, o quadril a gente percebe já que a calça não sobe, já dá um pânico, mas a natureza é sábia. Por que essa reserva ela é feita? E até de uma forma um pouquinho maior na mulher,
Os hormônios femininos predispõem a isso justamente porque nós somos formadoras de novos seres humaninhos, né? Se for falar que a mulher é a fabriqueta de gente, então a mulher gera vida. Então a mulher é que fica grávida. Então, se um dia você engravidar e tiver tendo privação de alguma energia, de algum elemento para poder suprir energeticamente, o nosso corpo é inteligente para ir até lá e quebrar essas moléculas de gordura para gerar energia, para que você não morra, tá? E para que esse bebê tenha acesso ao máximo da energia possível para ser formado. Vamos tirar aí como exemplo as mulheres da Etiópia. Não estou falando de Etiópia, não é só lá não, tá, gente? Vou falar, então, de países africanos que gostam de fazer propagandas, né? O mundo inteiro faz propagandas para arrecadar dinheiro, para ajudar esses países que sofrem com muita privação, muita pobreza. Então, você vê lá que lá brota gente. E você fala, meu Deus, passam tanta fome e consegue nascer tanta gente assim? Como que consegue amamentar? A mulher está desnutrida, desidratada, ainda consegue ficar grávida, gera um bebê e ainda amamenta essa criança, né? A nossa natureza é muito sábia, ela tem sempre uma reserva. A mulher vai conseguir amamentar o seu filho, produzir um leite de qualidade, mesmo nessas situações adversas. É incrível. A natureza é muito sábia, né? O nosso Criador é maravilhoso. Nosso tecido celular subcutâneo, ele também é um isolante térmico. Existe até uma situação de que as pessoas que têm maior tecido celular gorduroso são as que geralmente sentem menos frio, porque faz esse acúmulo, né? E acúmulo dessa gordura, ela é um isolante térmico, e isso aquece mais internamente o indivíduo. Tá? Não é uma verdade 100% para todos, porque eu tinha pacientes obesos e totalmente friorentos, e aí são outros raciocínios, dentro da medicina chinesa a gente explica, né, que é a entrada do frio, da energia perversa, mas não vem ao caso agora, senão vai ser uma outra aula. Mas eu tenho pacientes que são obesos e sentem muito frio, e tenho pacientes bem magrinhas, que são extremamente calorentas e não estão na menopausa, tá bom? Então, aí já é um outro distúrbio de energia que a gente fala que invade o corpo da pessoa. O tecido celular subcutâneo adiposo, gorduroso, é ele quem modela o nosso corpo, é ele quem dá a forma do nosso corpo. E é por isso que, pela determinação hormonal também, nós temos o corpo da mulher, que é diferente na distribuição gordurosa do corpo do homem, tá? Nós somos mais cheias de curvas, e os homens um pouco menos, tá bom? Vamos relembrar que a pele tem os seus apêndices ou anexos, a mesma coisa, não tem diferença, significa a mesma coisa. Anexos cutâneos ou apêndices cutâneos. Então, relembrando, são pelos, cabelos, cílios, sobrancelhas estão ali dentro, unhas, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, são os anexos da pele. Lembrando que a média do crescimento das unhas é de 0,1 milímetro por dia. A das mãos. A dos pés demora um pouquinho mais para crescer, tá? E nós vamos notar, se você perceber que você vai cortar a unha da mão e do pé num final de semana, no próximo final de semana, talvez você já tenha que cortar de novo a das mãos, mas a dos pés não, porque eles crescem mais lentamente, tá bom? É só também uma curiosidade. Lembrando, deixa eu só voltar aqui. Lembrando que as glândulas sudoríparas, elas participam do controle de água do nosso corpo também. Então, no calor, nós conseguimos transpirar, suar. Sudoríparas vem de suor, tá? E a função das glândulas sebáceas é produzir um sebo, que é gordura, para fazer manutenção da hidratação da pele, tá? Mantém a nossa pele mais hidratada. Então, quando você também tem algum tipo de problema com essas glândulas sebáceas, também favorece você produzir mais uma célula, uma pele mais gordurosa, mais oleosa,
que também tende a fazer mais acne, que pode também se obstruir, fazer mais abscessos, foliculites, dependendo da questão hormonal e da pele de cada um, da exposição que cada um faz, tá? É só para relembrar algumas funções. Desculpa, vou passar. Olha lá para a gente relembrar, quando a gente está fazendo a anamnese, né, gente? Lá na primeira etapa a gente falou que a gente tem que saber o nome dessas estruturas para depois anotar. E agora, quando nós formos fazer o exame físico, eu vou ter que saber o nome dessas estruturas para depois eu ter que anotar no documento. Então, vou fazer uma avaliação até para explicar para o paciente, olha, eu estou aqui fazendo uma palpação dessa região assim, assim, estou percebendo isso. Evitem termos muito técnicos, porque senão seus pacientes não vão entender, tá? Então, vocês sejam mais simples, mais claros possível, e aí você pode estar relembrando aqui, a gente vendo aqui essa prega proximal, ungueal, aqui a prega ungueal lateral, dos dois lados, e essa borda livre, que o pessoal, que a mulherada faz francesinha, onde nós arrancamos a proteção, que é a cutícula. Eu sei que a mão fica maravilhosa pintada, né, tirando a cutícula, fica tudo bonitinho, tudo certinho, maravilhoso. Só que é uma proteção para nós, tá? Então, quem puder ao máximo evitar de tirar a cutícula, hoje tem outras técnicas, né? As manicures estão, como é que fala? Elas só empurram, né, a cutícula, deixa ela mais bonitinha, só para servir como uma proteção, principalmente para nós que somos da área da saúde, e temos que fazer a parte da assistência. Então, vai lá e bota a mão na massa mesmo, né? Eu não vou ficar lá no papel e só dando laudo, eu vou lá atender o meu paciente, então eu vou me expor. Então, se de repente acontece um acidente e um paciente vomitar em cima de você, e a sua mão está lá linda, maravilhosa, sem cutícula, é uma porta de entrada para uma infecção. Se de repente vai colocar a mão para examinar um paciente e sofre algum acidente e espirra algum tipo de substância que seja infecto-contagiosa, é uma porta de entrada, tá bom? Lembrando que aqui é a própria unha, é a unha propriamente dita. A placa ungueal, imaginando que você arranca a unha, fica ali aquela base, é a placa ungueal. Lúnula, parece uma meia-lua, uma lua pequenininha aqui, que faz parte aqui das raízes aqui das matrizes do leito ungueal, da matriz ungueal para o crescimento da unha. Olha aqui a raiz, a prega ungueal proximal, que a gente vai lá e depois arranca aqui próximo à cutícula, a placa ungueal, isso aqui é osso, tá? É o osso da falange distal do seu dedo. Olha lá, que a gente está relembrando aqui, que sempre nós vamos fazer uma observação e anotação na anamnese, vamos fazer perguntas nessa ectoscopia, sempre quando vocês forem avaliar, examinar o paciente, fazer o exame físico, agora é um exame físico junto com essa anamnese, você vai estar perguntando, aconteceu alguma perda de pelo? Você percebeu que está caindo o seu cabelo? Olha, tem áreas sem nada de cabelo, parece uns clarões aqui, né? Isso aqui é alopécia ou alopecia, tá? O paciente chega e fala assim, olha, eu não sei porquê, mas essa porção terminal da minha sobrancelha, eu não tô arrancando, eu não tirei, eu não arranquei, mas eu perdi essa parte final da sobrancelha, né? Tá aqui tudo bonitinho e no final caiu tudo, perdi. Tô tendo que passar o lápis, pintar para completar minha sobrancelha. É diferente daquela pessoa que traumatizou mesmo, arrancou com pinça a vida inteira e depois não nasceu mais, né? Então, essas questões hoje, para vocês, na segunda etapa, são mais importantes, porque uma perda dessa porção distal da sobrancelha vai me fazer pensar numa sífilis. Mas o que tem a ver? O que tem a ver, Pro? O que tem a ver é que isso é um detalhe no exame físico que vocês vão fazer, ou que o paciente às vezes nem se queixou, mas na hora de você examinar o paciente, você vai olhar com mais cuidado. E você pode perguntar, você tira a sua sobrancelha a ponto de ficar sem nada aqui nessa região?
Não, tá caindo mesmo. Nem é queixa às vezes. E você já percebe, opa, isso pode ser um quadro de sífilis secundária. E isso é pouquíssimo falado, isso é rodapé de livro, mas que é importante numa avaliação. Eu já consegui fechar um diagnóstico de sífilis para uma queda de cabelo e queda da sobrancelha, dessa questão distal. O paciente está lá, ai, não sei porquê, mas meu cabelo não melhora, eu estou tomando vitamina, eu já fui na dermato, comprei o produto, estou passando, estou cuidando, e eu estou com queda do cabelo. E o paciente tinha sífilis. Tratamos da sífilis, voltou a crescer o pelinho, voltou a crescer a sobrancelha, tá bom? Loren, Oi, boa tarde, tudo bem, prof? tudo. Ô, professora, a alopecia que a gente está vendo aí na imagem, ela é a mesma da calvície comum? Não, essa daqui se chama, Fiquei com essa dúvida. tá, essa daqui se chama alopecia areata. Ela faz uma região apenas sem os pelos, sem os cabelos, e ela tem geralmente origem, pode ser micótica, então fungo, fúngica, ou estresse. Tem gente que começa a ter perda do cabelo em áreas específicas, até da barba, dos pelos do rosto, é mais comum ver também, mas é por estresse, ou a maioria, 90%, uma contaminação mais fúngica, tá? Micose mesmo. A calvície, ela é diferente. O paciente geralmente começa a perder aqui nessas entradinhas, começa a ficar com uma perda mais dessa lanugem desses pelinhos daqui, e por determinação genética existe também nessa região aqui que o povo gosta de chamar de cucuruco, né? Então, nessa região mais do ápice da cabeça, uma perda dos pelos do cabelo nessa região é a mais frequente na formação, parecendo uma coroinha, né? Igual da onde o pessoal que é judeu usa o kippá também aí nessa região, é uma região mais do ápice, é mais comum ter calvície aí. Já nessa questão, na calvície, hoje existem muitos tratamentos dermatológicos que conseguem até recuperar ou fazer implantes, tirar folículo piloso de um local e implantar em outros para voltar a nascer, mas o que acontece é que numa alopecia areata, a gente identifica o agente que está causando e trata e volta a nascer o cabelo ali. Se é por estresse, resolver a questão do estresse, vai tomar um ansiolítico, vai fazer uma terapia, vai resolver o problema, ganha na Mega Sena e paga a conta, né? A gente sabe que é só resolver o problema de base que vai voltar a nascer o cabelo. Agora, na calvície androgenética, porque a gente sabe que é uma determinação genética também, um dos fatores, o paciente acaba não conseguindo recuperar por meios naturais, vamos dizer assim. Vou desestressar e vai nascer de novo? Não vai. Tem uma determinação genética. Hoje existem vários tratamentos e até as próteses capilares lá que ajudam o paciente a driblar essa situação, mas não vai nascer sozinho do nada, tá? O uso dos bonés, também tem um estudo que eu li, dizendo que o uso crônico pelos meninos, principalmente, né? Porque essa calvície é mais comum no homem do que na mulher. Pega os dois, mas é mais comum no homem do que na mulher. Por isso que se chama calvície androgenética. Tem a ver também com uma questão hormonal, e, enfim, tem muitas outras coisas envolvendo, mas o uso do boné de forma crônica também estava relacionado à maior predisposição de desenvolver calvície. Nas meninas, principalmente afrodescendentes, também existe um estudo dizendo que aqueles traumas provocados pelo esforço de colocar trancinhas, eu nem sei falar o nome daquilo, eles fazem tipo... Oi? Trança rasta. Quando a gente... As meninas também, eu vi uma reportagem, não, eu vi um artigo. Não lembro se foi artigo exatamente, mas que a gente que prende muito o cabelo, aqui na frente você começa a ver umas faltas também. Sim.
porque puxa, né? E aí a Isso, gente começa a ver umas falhas aqui também. exatamente. Então, e o do menino é porque o boné causa abafamento, né? E aí é ambiente propício para os fungos, né? Acho que é Exatamente. isso. Exatamente. Tanto para calvície quanto para alopécia, o uso dos bonés, porque você vai tornar aquele ambiente quentinho, molhadinho e escuro, propício para o desenvolvimento dos fungos. E o folículo piloso se contamina e o pelo acaba se desgarrando facilmente desse folículo, e aí ele perde mais fios, assim. Esse trauma de estar fazendo esses rastafari, essas trancinhas, ou até mesmo usando aqueles apliques lá pesados, canicalon, não sei, eu atendo uma menina que ela tem uma doença genética chamada amiotrofia lateral do tipo 2, então ela está com uma deformidade óssea gravíssima na coluna, ela parece um S de verdade, toda tortinha, e ela foi e me colocou isso na cabeça. Aí ela veio toda cheia dos Rastafari lá, e ela é mulatinha. E aí eu peguei e falei para ela, nossa, que cabelão! E a mãe carrega ela no colo, porque ela não consegue andar, né? Ela é cadeirante. Aí eu falei, meu Deus, que cabelão! E ela com a cabeça assim torta, né? Eu falei, vamos endireitar a sua cabecinha para fazer a acupuntura? Ah, não consigo. Mas por quê? Uai, doutora, você não sabe que isso daqui pesa 1,5 kg na minha cabeça? E aí eu fiquei olhando para ela, fiquei mesmo olhando para ela e abismada, gente, porque assim, me desculpe, mas eu acho que quando a gente tem uma patologia que a nossa coluna tá ferrada, você vai colocar um negócio que pesa mais na sua cabeça? E ela já está com aquelas entradinhas de calvície mesmo aqui, de tanto trauma por puxamento mesmo. Então, para fazer a trancinha, repuxa demais e aquele negócio pesa. E ela já tem um problema na coluna. A coluna dela é de verdade um S mais fechado ainda que o S de sadia. É assim, fechadinha mesmo. Então, ela está toda torta. A barriga dela é toda torta por conta da coluna. Respiração comprometida, e ainda me coloca um peso na cabeça e fica com a cabeça assim, porque o negócio pesa, e ela fica com a cabeça caída. Então, até onde vai o preço que essa beleza leva? Ela quer se demonstrar com mais beleza, fazendo as trancinhas, fica lindo, lógico, mas o negócio pesa e ela fica com a cabeça torta, com o pescoço torto, com a coluna toda torta, e eu fico, de verdade, com vontade de falar, arranca essa porcaria da cabeça, mas eu não posso. Né? Então, a gente vai lá, faz acupuntura para ajudar ela a respirar melhor, para ajudar ela a tirar as dores da coluna, do corpo, até da cabeça por causa do peso. Enfim, vamos levando, é assim que se segue, né? São escolhas. Mas voltando outra vez aqui, eu vou aumentar aqui o nosso slide, que eu acho interessante, vocês perceberem aqui a ausência da sobrancelha dessa pessoa, né? Se a pessoa tiver um quadro de um problema chamado alopécia universal, vocês vão estar observando isso na alopécia universal, que não tem pelos, não tem cabelo, não tem sobrancelha, né? Acabou, não tem pelos pelo corpo, né? Caiu tudo por conta da alopécia universal. Agora, se o paciente tem pelos normalmente no resto do corpo, mas está faltando a sobrancelha, eu vou pensar em algumas patologias. O nome disso é madarose. Perder cílios e sobrancelha, madarose. Madarose é um dos sinais muito frequentes na hanseníase. Então, eu tenho que já pensar, será que ela não pode estar contaminada com bacilo de Hansen? Será que ela não tem a doença hanseníase, que é a antiga lepra, lá do tempo de Jesus, tá? Então, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial, eu vou olhar outras características, então eu vou examinar meu paciente, eu vou lá e peço para o paciente, vem aqui um pouquinho, deixa eu fazer uma palpação, e palpo também essa região do nariz, eu vou sentir se eu tenho alguns nódulos subcutâneos, porque a hanseníase também causa uma alteração no tecido celular subcutâneo, formando algumas nodulações. Existem tipos de hanseníase, aquela virchoviana, tem a tuberculínica, então ela forma nódulos no subcutâneo em algumas pessoas,
que são bem características. Eles fazem uma degeneração da cartilagem do osso nasal. Eles podem provocar queda dessa cartilagem aqui, ó, que faz a sustentação do nosso nariz. Então, o paciente acaba tendo uma queda dessa cartilagem aqui, da pontinha do nariz aqui, e também destrói a que é do finalzinho da questão óssea, ela destrói, então tem uma queda da base do nariz também. E o paciente fica com uma face típica chamada de face leonina. Vocês lembram lá da primeira etapa que a gente estudou faces, né? Então, no exame físico, é importante vocês levarem em consideração essa alteração na apresentação física do paciente. Então, na hora de examinar, vocês podem apalpar com cuidado, com delicadeza, para procurar essa situação. Olha lá a presença de uma verruga, que é viral, muitas são espiculadas ou não, e diferenciar de lesões na pele, que são os nevos, lembrem-se dos nomes, do nome técnico, né, da lesão, nevos. Essa pessoa é branquinha, não sei se é albina ou só é loira, mas o nevo dela é até bonitinho, né? Rosado, ele é clarinho. E isso daqui é um nevo melânico, é um nevo pigmentado, né? Então, uma pessoa que é clara de pele ou morena, mas ela tem uma pigmentação nessa pinta, tá? Aqui é um nevo. Isso aqui é uma verruga. E o que eu quero que vocês percebam nessa aula é que a gente tem que aguçar o nosso olhar clínico para diferenciar. E, se for necessário, pegue e coloque uma luva e palpe o seu paciente. Nem todas as palpações é preciso usar uma luva, mas, por exemplo, para palpar uma verruga, é de bom tom que você use uma luva, porque verruga é viral, né? E é mito ficar apontando para a lua, para as estrelas e vai ter verruga. Não é bem assim, tá? Se você der uma esfregadinha a alguém que está com verruga, talvez você também possa desenvolver uma, se o seu sistema imunológico não estiver muito em dia, tá bom? É viral. Tem gente que vai lá e tenta lixar a verruga, tenta matar a verruga de outras formas. Você pode estar espalhando o vírus. Qual que é o vírus que causa essa verruga? O HPV. Tá? É o mesmo do câncer no colo do útero. É o mesmo que causa as verrugas anogenitais, tá? Então, a mesma do HPV. Então, cuidado, se tiver alguém aí com namoradinho, com namoradinha, com alguém da família com verrugas, vamos tratar. Existem vários tratamentos efetivos contra a verruga, tá? Inclusive homeopáticos, são os que eu mais gosto de usar, da homeopatia, que tem efeito muito legal, com óleos essenciais também, é maravilhoso, é tudo natural. E tem na medicina aí as cauterizações que são feitas também dessas verrugas, tanto as genitais, que os ginecologistas usam produtos químicos que eles podem provocar queimaduras na pele, então tem que ir no profissional para fazer a aplicação, faz com cotonetinho, só no local onde tem a verruga, para não queimar a pele, tá? Existe também cauterização com nitrogênio líquido, que os dermatologistas usam bastante também, tá? São muito eficazes, todos muito bons. Lembrando lá que a gente sempre vai estar verificando se existe alguma erupção cutânea, uma perda da continuidade da pele. Aqui nós temos uma úlcera de decúbito, por conta do paciente ficar na mesma posição por muito tempo. Lembram-se quando a gente conversou na primeira etapa, que quando o paciente fica muito tempo deitado numa mesma posição, o próprio peso da pessoa, a própria ossatura faz uma pressão na região entre a pele e a cama do paciente, né, o tecido da cama, do colchão, causando, oi meu amor, causando uma isquemia daquela pele e uma falta de nutrição, uma falta de oxigenação daquele tecido, por justamente não mudarem o paciente de posição. Eu sei que muitas vezes a família fica com dificuldade de cuidar daquele doente,
pelo peso do paciente, e lá no hospital, muitos pacientes, e às vezes uma enfermeira, uma auxiliar, uma técnica para cuidar de 20, 30 pessoas, não dá conta de, em duas horas, estar mudando o paciente de posição, para que aquela região fique mais descomprimida, e consiga ter circulação sanguínea suficiente para levar os nutrientes. Olha aqui uma úlcera de calcânio, também de um paciente que provavelmente fica acamado na mesma posição por muito tempo, um tecido necrótico se formando, com uma isquemia importante, né, e mudando também a coloração e o aspecto da pele ao redor. Isso aqui, vocês podem, eu posso estar verificando, eu posso palpar, sempre com luva, tá? Muitas vezes esses pacientes são levados ao centro cirúrgico para fazer debridamento, que é a retirada do tecido morto para estimular a formação de substâncias que podem ajudar na cicatrização, tá? Da ferida. Quem aí é enfermeiro de formação, são os enfermeiros os melhores profissionais para cuidarem das feridas, tá? Os estomatoterapeutas têm excelência em tratamento de feridas, e eu acho uma lástima, e é uma vergonha para meus colegas que tentam cuidar de ferida achando que sabem mais do que a enfermagem. É uma lástima ver um vascular passando só colagenase para todas as feridas. Eu fico triste, né? E quando algum paciente fala, eu vou marcar uma consulta no vascular, eu falo, não. Procure uma estomatoterapeuta, que é uma enfermeira especializada em feridas, porque elas vão saber cuidar muito melhor da sua ferida e você vai ter recuperação, com certeza. Se você ficar indo no vascular e passando só colagenase, me desculpe, você não vai melhorar, você vai ficar 20 anos cuidando dessa ferida aberta, com essa úlcera venosa, com essa ferida que não cicatriza, com nada, tá? Vai viver tomando antibiótico e não vai dar certo. Infelizmente, não estou dizendo que todos, tá? Porque aí pode ter alguém que gosta, que tem pai vascular, tem amigo vascular, mas me desculpe, é raro eu encontrar um vascular que saiba cuidar de feridas, tá? Deve ter, sempre tem as suas exceções, mas é muito raro. No sistema público, pelo menos que eu tenha trabalhado, todos foram uma lástima. Aqui é um exemplo de uma ferida por contaminação, tá? É uma doença, chama-se leishmaniose. Então, animais também desenvolvem essa doença, pode ser transmitido para o ser humano, é uma ferida, tem que ser tratada, existe quimioterapia para isso, e não pense que quimioterapia é só para câncer, não, tá, gente? Quimioterapia é um conjunto de medicamentos que são usados para um tratamento. Então, existe a quimioterapia para tuberculose, por exemplo. Você vai tomar 6 meses antibióticos, em conjunto, 3 medicamentos, 4 medicamentos, depende da sua fase, depende da sua contaminação, e você vai fazer uma quimioterapia, tá? Então, quimioterapia não significa câncer, quimioterapia significa um conjunto de medicamentos para tratar de uma doença. Olha aqui na anamnese o que a gente pode perguntar. O pessoal hoje da primeira etapa, que eu dei aula de manhã, estava tudo desesperado querendo saber qual que era a anamnese, do que perguntas que eu faria, e eu falei, calma, gente, hoje eu estou apresentando para vocês, depois na segunda etapa vamos rever e vocês vão ver, são perguntas que vamos fazer em todas as aulas, tá? Aqui na aula de vocês tem aqui para relembrar vocês, né? Percebeu alguma mudança na sua pele, nos seus olhos, nas unhas? Tem alguma erupção cutânea, ferida, nódulo, está coçando, tem verruga, mudou de aspecto, mudou de cor, mudou de tamanho, onde que ela está, quando que foi? Tudo isso a gente vai perguntar para o paciente. E vocês vão perguntar e avaliar ao mesmo tempo aquela lesão, tá? Olha aí algumas causas de coceiras pelo corpo, o ressecamento da pele, olha uma pele mais queratinizada, craquelada. A pele do idoso fica muito ressecada assim, porque se perde muito da hidratação. O envelhecimento é uma das causas de ressecamento intenso da pele. A gravidez também pode levar o paciente a ter mais prurido na pele, mais coceira na pele, mas por outras vias.
o aumento do volume abdominal pode causar uma estase biliar, que é dentro da vesícula biliar, a bile fica mais tempo parada, pode ser absorvida e aumentar a quantidade de bilirrubina circulante, e ela, quando se deposita na pele, causa mais coceira, tá? O pessoal chama de colestase, quando começa a ter dor, começa a ter outros sintomas, mas na gravidez também é mais fácil ter mais coceira na pele. Uma condição de uremia, que é um aumento da ureia, da quantidade de ureia no sangue. Icterícia, um aumento da bilirrubina, dando o amarelão. Então, pacientes com problemas hepáticos, crianças com incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho, às vezes até mesmo pelo leite, na amamentação pode provocar icterícia na criança e leva a coceira na pele, o amarelão. Pacientes com tumores, então linfomas ou leucemia, pode abrir um quadro só de prurido na pele, sem outros sintomas, e aí investigando descobre-se o tumor. A farmacodermia são as alergias, tomei um remédio, sou alérgica, e aí pode me provocar os vermelhões na pele, né, aquelas placas hiperêmicas, elas podem ser pruriginosas, né, tá bom? Aqui, na pediculose, que é piolho, então olha aqui quantas lêndias, isso daqui não é uma plantação de trigo, não é uma planta, isso aqui é um cabelo, é uma cabeça, com uma aproximação maior para poder mostrar as lêndias para vocês. Lêndia, lembrem-se, é o ovo do piolho, tá? É o ovinho do piolho. Então, significa que você, na sua cabeça com lêndia, está gestando os próximos piolinhos. Você é um berçário de piolho. Depois de alguns dias, eu não lembro se é uma semana ou 15 dias, eles eclodem e nasce um novo piolinho. Então, não adianta passar escabim, permetrina, para a mãe usar na cabeça da criança dose única, e não tirar as lêndias, tá? Usar a ivermectina, que está na moda agora para tratar do Covid, a ivermectina ela é usada para sarna, escabiose, ela é usada para pediculose, que é piolho, ela é usada para vermes intestinais também, parasitas em geral, tanto fora quanto dentro. Então, o uso da ivermectina é bem eficiente contra piolhos, mas lembrem-se que tem que sentar o bumbum na cadeira, ou ir lá e tirar lêndia por lêndia da cabecinha da criança, ou do próprio adulto, porque eu já peguei adultos também com piolhos. Crianças infestadas com pediculose, até lêndia na sobrancelha e cílios eu já peguei, tá? Então, observem isso, no exame físico vocês vão ver isso. Vai lá e abre o cabelinho do paciente, criança principalmente, faz parte do exame físico, você ir lá e olhar o cabelo, olha o couro cabeludo, abre lá um pouquinho do cabelo para olhar. Antigamente, nas escolas, as professoras olhavam a cabeça das crianças toda semana. Aí eu lembro da minha professora com aquela caneta, abrindo a minha cabeça lá com nojo, para poder ver se estava com piolho. E tinha um bendito na minha sala, que o pai era dono de uma granja, e ele trazia piolho de galinha para a gente na sala de aula. Era ótimo, né? Nossa infância. Olha ali uma farmacodermia, olha a pele da criança toda cheia de placas, com alergia. Essa criança, pelo que eu me lembro, foi uma criança que erraram a dose de um antibiótico e passaram dose de adulto. Deram 10 ml de cefalexina de 6 em 6 horas para o bebê. Depois da segunda e terceira dose, a criança evoluiu com esse rash cutâneo. Olha aqui um bebezinho com uma icterícia, né, bilirrubinas alteradas, geralmente por incompatibilidade do leite, incompatibilidade do tipo sanguíneo, mãe e filho, existe essa situação também, né? Depois do nascimento, alguns bebezinhos ficam por um tempo um pouquinho ictéricos, às vezes são necessários fazerem fototerapias, serem internados, banhos de luz, aí a mãe leva para casa, também dá banho de picão, né? Que fala que é bom, o chá de picão, faz um chá de picão e dá banho no bebê, né?
não querem comprovar cientificamente, mas as respostas realmente são verdadeiras. As mães conseguem reverter isso em casa também, quando não precisa internar o bebê. E olha aqui a diferença também das vias, né? É raro um bebê ter uma icterícia por problemas hepáticos, né? Já no adulto, sim, nós temos icterícia, na grande maioria das vezes, por um problema hepático, cirrose hepática, hepatites, obstrução das vias biliares, ducto colédoco, de algum cálculo biliar, ele fica impactado ali no meio do caminho e pode começar a fazer uma reabsorção da bile, aumento de bilirrubinas e levar o paciente à icterícia dessa forma. Vamos lembrar que a icterícia de problemas hepáticos e até mesmo do bebê, que mesmo não sendo nada de alteração hepática, pelas incompatibilidades do tipo sanguíneo ou do leite materno, eles causam uma hiperemia da esclera dos olhos, do frênulo da língua, da pele em geral, palma da mão, planta do pé, e aí a gente diferencia um pouquinho daquela icterícia que é por aumento do beta-caroteno, vocês se lembram? Beta-caroteno são aqueles legumes e verduras muito laranjas, muito vermelhos. O maior exemplo é comer muita cenoura. Tem gente que gosta de comer cenoura ralada no arroz, come a cenoura pura, tudo bota cenoura, vai fazer aquela carne de panela lá e coloca batata e cenoura, come cenoura e mais cenoura. Me falaram que cenoura era bom para o olho, então eu como cenoura, tem vitamina A, e eu vou encher minha cara de cenoura e eu posso ficar mais bronzeadinha ou mais ictérica. Aí a gente chama de beta-carotenemia, tá bom? Essa carotenemia, ela não vai fazer ficar o branco dos olhos, que a esclera não fica amarelo. Eu quero que vocês se lembrem lá da primeira etapa daquela aulinha que nós tivemos, que tem até uma mulher mostrando a palma da mão amarela, mas o branco dos olhos estavam brancos. A esclera estava branca, tá bom? Fatores de risco para melanoma. Agora que vocês vão estar na segunda etapa, fazendo o exame físico, vocês vão apalpar aquelas lesões, vocês vão observar, vão fazer medidas delas. Uma neoplasia de pele chamada melanoma é uma pinta bem escura. Geralmente, esse câncer de pele, ela acontece quando a pessoa tem uma predisposição genética, tá? Também, ou pessoas que acabam fazendo exposição ao sol de uma forma mais exagerada em lesões já pré-cancerígenas. Então, eu tenho lá uma pintinha, um nevo, que ele é mais escuro, mas tá lá quietinho. Só que ali, como se fosse uma pré-lesão oncológica. Então, eu vou lá e exponho muito ao sol, e eu posso fazer uma alteração e desenvolver um câncer de pele ou um melanoma. Ou, o que é mais comum, a neoplasia maligna, que fica em regiões que são escondidas, não estão expostas ao sol. Uma colega médica minha descobriu um melanoma, ela é bem polaquinha, né? Bem branquinha, loirinha, e ela um dia foi na praia, o marido falou para ela, olha, tem uma pintinha escura aqui nas suas costas, você é tão loira, né, tão branquinha, e você tá com uma pinta preta. Ele tirou foto e mostrou para ela, ela é médica, e ela falou, puxa, eu nem sabia que eu tinha essa lesão, eu vou na dermato. E chegou lá, era um melanoma, tá? Essa região não fica tão exposta ao sol, mas ela está associada às exposições ao sol. Então, quando eu vou para a praia, lá na época de verão, eu não estou nem aí se é meio-dia, se são 2 horas da tarde, eu tenho que aproveitar de tomar sol, porque eu fico o ano inteiro com bronzeado de palmito, eu tenho que ir para a praia tomar um solzinho para poder criar uma cor, né? E muitas vezes eu exponho aquela região ao sol de uma forma intensa, mesmo que seja em pouco espaço de tempo, e eu posso ajudar a provocar uma lesão ali que desencadeia câncer de pele também, tá? Existem histórias de pacientes que se expuseram muito às radiações solares na infância, sem nenhum tipo de proteção, e depois de alguns anos, aquela lesão também pode vir a desenvolver.
Então, existe uma história familiar, existe uma questão genética, a pessoa com pele mais clara, a pessoa que tem essas verrugas atípicas que eu disse para vocês, tá lá uma verruguinha que é uma pré-lesão, e a gente chama de névoos displásicos, é uma pré-lesão, tá lá quieto, mas é uma lesãozinha escura, meio estranhinha, eu vou lá, tomo sol, exponho ao sol, de repente ela destrambelha e vira um câncer de pele também, tá? Um melanoma. E olha lá, olha essa lesãozinha aqui. Então, vocês vão ter um critério maior, pense, né, naquela lesão dividida imaginariamente ao meio, e eu faço uma comparação. Esse lado tá igual a esse lado? A lesão tem a mesma cor? Ela é toda da mesma cor? Não. Então, eu tenho irregularidade da borda, eu tenho colorações diferentes, olha a cor aqui, olha a cor aqui, olha a cor aqui, olha essa cor aqui, olha a cor daqui, são todas diferentes entre si. Eu tenho que levar em conta que eu percebendo esse tipo de alteração na pele, eu tenho que pensar num câncer de pele. E eu posso lembrar do abecedário, então eu tenho que perceber a simetria, B de bordas irregulares, o C de cor, levo em consideração, o diâmetro, se ele tiver maior do que 6 milímetros, maior que meio centímetro, eu tenho que pensar que possa ser um tumor, um câncer de pele, esse névoa. E se ele for elevado? Então, aquela manchinha que é da mesma altura da sua pele, né, a manchinha não é elevada, não é alta, não é aumentada de tamanho, não faz lombada na pele, eu posso pensar que ela tem uma característica mais benigna. Se ela tiver elevada, maior que 6 milímetros, de bordas irregulares, assimétricas e multicoloridas, eu tenho que pensar numa possível melanoma. Eu vou ter que sempre orientar os meus pacientes a fazer exposição solar com proteção, fator de proteção solar. Então, basta a gente lembrar que os raios ultravioleta A são os que causam mais envelhecimento na pele. Lembra da uva passa, você fica enrugadinho, então lembra do envelhecimento. E a outra que sobra, que é a UVB, ela é a que mais tem chances de causar câncer de pele, tá? Ela vai fazer uma radiação diretamente na pele, levando a uma possível alteração displásica, uma neoplasia, tá? Eu vou ter que me entupir de bloqueador solar sempre, meus antepassados não usavam antigamente, e todo mundo tinha saúde, só que você tem que colocar na balança que eles também não comiam mal como nós comemos, né? Não se enchia de produtos industrializados e besteiras. Hoje nós temos uma vida sedentária, hoje nós temos uma alimentação desregrada, né? Hoje a poluição e a incidência da luz solar é diferente, então ela tem maior agressividade. Até às 10 horas da manhã é um sol saudável, 15 minutos de sol é ótimo para a saúde, produzir vitamina D, depois das 4 horas da tarde também, mas nesse período entre as 10, 10 e meia até umas 4 horas da tarde, a incidência de UVB é maior, então maior chance de produção de câncer de pele. Olha lá, quando a gente vai registrar, né, tô relembrando para vocês, porque quando vocês forem fazer essa anamnese e o exame físico, agora, vocês têm que anotar as coisas. Eu sempre vou relembrar para vocês dessas anotações que vocês precisam fazer, né? Tá bem coloridinha, tá com a coloração dentro do normal, a pele tá apresentando-se rósea, saudável, a unha não está alterada, olha o baqueteamento, a gente já falou disso no semestre passado, que a falta do oxigênio, a isquemia, ou doenças cardíacas, doenças respiratórias graves, enfisema, DPOC, né, esclerodermia, que pegue a região pulmonar, fibrose cística, tudo isso pode provocar uma alteração nas extremidades, que é o local mais difícil de chegar a toda a oxigenação, faz essa unha ficar parecendo vidro de relógio, baqueteamento dos dedos, cianose de extremidades também pode. Então, você vai anotar sempre o que você vai estar vendo. Então, agora no exame físico, você vai pegar
e vai, na hora de fazer o exame físico, pedir para a paciente, mostre a palma das suas mãos. Então, ai meu Deus, estou com dificuldade para mostrar aqui. Mostre a palma das suas mãos. Quando mostrar a palma das mãos, vocês vão pressionar a extremidade e soltar. E vocês vão perceber, está engurgitado, está voltando a coloração, porque quando eu aperto a ponta do dedo, aperta aí a ponta do seu dedo para você ver, e depois você solta e dá uma olhadinha. Em 2 segundos, você tem que voltar a ficar rosinha, avermelhadinho de novo. A pele tem que ficar com aquele aspecto saudável. Se você aperta a extremidade e demora 5, 10 segundos para o sangue voltar a fluir, está desidratado, a circulação está prejudicada. Então, preste atenção, né? Então, isso no exame físico vocês vão fazer com o paciente de vocês. Ausência de feridas, erupção cutânea é ferida, perda de continuidade da pele, tem presença de petequias, tem equimoses, né? Vocês vão estar observando isso. Tem hematoma, tá roxo, tem extravasamento de sangue pro subcutâneo, manchando a pele, né? Essas petequias podem ser suspeição de alguma doença, pode ser uma dengue hemorrágica, o paciente pode ter tomado alguma medicação e deixou mais permeável a parede do vaso. Eu fui medir a pressão, inflei o esfígmo e deixei lá, prendendo a circulação, fazendo uma pressão, e aí houve um extravasamento desse sangue no subcutâneo e manchou a pele? Não sei, eu tenho que perguntar, não tem? Por isso que a anamnese nunca vai se desvincular de vocês, tá? Vai levar para sempre, na alma e na vida de vocês. Tem que estar no DNA, como a professora Leia disse. Gente, tem que estar no DNA. Olha lá as alterações pigmentares, a gente vê aqui as manchas café com leite, né? Elas podem ser comuns em algumas patologias. Então, quando a paciente já começa a apresentar algumas lesões menores, chamadas efélides, as manchas café com leite são maiores. Pode também fazer diagnóstico que essas manchas são presentes também nos pacientes com neurofibromatose. Esses nódulos que são fibromas, mesmo sendo operado, retirando, eles podem voltar, eles geralmente voltam, tá? Vamos fazer distinção. O que é micose? O nome é tínea ou tinha. Então, a tínea versicolor é a mais comum, aquelas que mancham de branquinho a pele. Quem é mais moreno fica mais aparente. Vitiligo, nós já vimos na primeira etapa, né? Pacientes com vitiligo, que fica com uma coloração mais leitosa, né? Aqui, ó. A gente viu lá na primeira etapa essa mesma figura grande, mostrando, olha a diferença da tonalidade, a mulher é negra, com a pele leitosa, com a ausência da melanina, tá? Isso daqui é uma alteração, que hoje a gente até fala que tem um fundo emocional também relacionado, né? Tem uma questão genética, quem tem o avô que tinha, bisavô que tinha, a mãe que tem, irmão que tem, fica fácil também de desencadear. Fala-se no gatilho, então esse gatilho pode ser emocional, passa por alguma situação e depois começa a desenvolver a lesão. Existem vários tratamentos hoje, tá, gente? Só para lembrar para vocês que existem alguns tratamentos naturais, tem um chamado mama cadela, que eu acho até engraçado o nome, mama cadela. E tem creme, tem líquido para passar, para tomar, pomadas que o povo gosta de usar e tem resultados legais. Tem tratamentos associados nas práticas integrativas, como acupuntura, né, terapias, ir num psicólogo para estar ajudando na questão quando tem a emoção envolvida. Olha lá a tínea versicolor que eu te disse, que é a mais comum, né, que a gente vê lá aquelas manchinhas esbranquiçadas na pele, quem é mais moreno fica mais visível. A maioria dos pacientes diz que não coça, que não incomoda, não faz nada. E muitos dermatologistas até falam que a própria pele vai combater, o próprio organismo combate, o sistema imunológico combate e mata o fungo que faz isso. Mas, geralmente, quando eu pego um paciente que tem essa queixa, que se incomoda esteticamente com ela, a gente faz o tratamento, tá? Eu faço o tratamento, a gente usa tópico, tem comprimidinho também para tomar contra os fungos, tá bom?
Olha aqui o hemangioma ou angioma cereja. São aquelas pintinhas vermelhinhas que aí o povo fica falando assim, ah, sua mãe queria comer um morango, sua mãe queria comer uma amora, nasceu com vontade, ela não satisfez a vontade, ela ficou com desejo na gravidez, né? Não é nada disso, tá bom, gente? Isso daqui são alterações do emaranhamento vascular, que fica mais superficial e visível. Hoje, já alguns profissionais fazem uma relação da presença dessas lesões na pele, principalmente quando você não nasceu com elas, e do nada começa a aparecer um monte dessas pintinhas vermelhas, parecendo sanguinho mesmo, no abdômen, no dorso, nas costas, né, pelo corpo. Hoje se relacionam até com o excesso de toxinas no fígado, tá? Gordura no fígado. Em off, estou falando para vocês, mas ainda não é comprovado dentro da medicina, mas nas práticas integrativas, um paciente que chega com muita pintinha vermelhinha assim, pelo corpo, principalmente no abdômen, e não nasceu com elas, ficou assim depois, a gente pede sempre um exame no sangue e uma ultrassom do fígado para saber a quantidade de esteatose hepática ou algumas toxinas que possam estar lesando o bom funcionamento do fígado. Aqui um exemplo de petequias, aqui umas manchinhas avermelhadas, né, uns roxinhos até meio avermelhados. A gente está mostrando aqui periorbital, porque em volta dos olhos o tecido é um tecido mais frouxo, um tecido fino, leve, muito fácil de qualquer pressão extravasar sangue de dentro do vaso para fora e ficar impregnado nesse subcutâneo. E em que situações a gente pode ver essas petequias se formarem nessa região? Vômitos incoercíveis. Então, tá lá a pessoa fazendo aquele esforço e tá vomitando o tempo todo, a região pode ficar cheia de petequias. A minha irmã, por exemplo, eu dei até o exemplo para o pessoal da primeira etapa, a minha irmã foi participar de um brinquedo do Play Center, hoje vocês que são mais jovens não conheceram, mas o Play Center era o sonho da criançada de ir se divertir, né? O parque de diversões. Hoje tem o Hopi Hari, Beto Carreiro, Disney World, né? Agora ficou mais chique. Na minha época era Play Center mesmo, e tinha uns brinquedos lá que eram um pouco violentos, assim, de velocidade. A minha irmã foi no brinquedo e quando saiu cheia de petequinhas, né? Então essa pressão do movimento do brinquedo acabou fazendo extravasamento do sangue no subcutâneo dela. Olha lá a prova do laço, um monte de petequias. Olha lá quantas petequias. Prova do laço, eles colocam lá o esfigmomanômetro no braço do paciente, infla e deixa de 2 a 5 minutos, depois tira, a gente pega uma moeda de R$1 ou faz um quadradinho em volta aí dessa moeda, faz um quadradinho e conta-se quantas petequias tem aqui dentro. Se passar de 20 ou 25, a gente tem que fazer uma suspeita muito grande de dengue, tá? Olha aqui os microvasinhos, aqui é no nariz, olha lá, chama-se telangiectasias, aqui provavelmente é na perna, na coxa, telangiectasias, olha que nome bonito. São microvasos, varizezinhas, mas já são suficientes para dar uma ardência, uma queimação. Olha ali a lesão de pele, muito comum no idoso, uma ceratose actínica. É um excesso de queratina mesmo, tá? É uma lesão de pele que muitas vezes tem que se investigar para descartar câncer de pele. Oi, tomou banho! Oi, oi! Coisa linda da mãe! Aqui, uma ceratose seborreica, tem esse aspecto, também é um aumento da queratina nessa região, fica mais craquelada, né? Fica toda craquelada aqui, é uma lesão de pele, e que o dermatologista muitas vezes recomenda apenas hidratação, apenas o acompanhamento, e nesses casos, às vezes, é necessário fazer um tratamento tópico com cremes e medicações de controle para câncer de pele também. Olha aqui um carcinoma espinocelular. Isso aqui é muito comum, tá? O idoso é muito comum fazer essas lesões. É um câncer de pele. Aqui,
é um carcinoma basocelular, que já é uma lesão também, que é um câncer de pele, mas ele é mais perolado, mais translúcido. Se você pegar lá a luzinha do seu celular, ou do oftalmoscópio, ou do otoscópio, e incidir aqui nessa região, ele vai ficar brilhoso. Só de tirar a foto já mostrou o brilho, né, que tem, olha o brilhozinho. E ele é vascularizado, olha aqui, ó, os vasinhos sanguíneos aqui, bem vascularizado. Então, não é qualquer procedimento para fazer o tratamento. Hoje existe até tratamento tópico com cremezinho para essas lesões de pele, né? Um dos remédios que eu uso para essas lesões quando o paciente não quer operar. Agora, na pandemia, ninguém está operando mais nada, então a gente vai ter que apelar para outras coisas. Eu uso óleo essencial chamado olíbano, nessa região aí, e também uso um medicamento que compra na farmácia, que é uma pomadinha carinha, chamada Imiquimod. O Imiquimod é excelente para essas lesões de pele, e também é excelente para aquelas verrugas do HPV, sabe? Que são perianais, perivaginais, né? Eles podem ser usados nessa região também. E também pode ser usado numa lesão chamada molusco contagioso. Imiquimod é bem legal. É uma pomadinha, não dói nada, não machuca nada. Olha lá uma lesão de pele chamada sarcoma de Kaposi. Quando vocês atenderem um paciente, apalpem essas lesões, claro que com luva, tá bom? Apalpem as lesões, vejam como elas são, as nodulações, olha como elas ficam em alto relevo, às vezes hiperemiadas. Essas lesões são típicas do câncer de pele causado num paciente com HIV, tá? Por isso que tem que se usar luva sempre para sua proteção. Um paciente com HIV pode ter essas lesões. Nem todos fazem essas lesões, tá, gente? Olha aqui o pênfigo bolhoso, é uma bolha mesmo da pele que ficou bolha e se rompeu e expôs aqui a base do tecido da pele e fica uma porta de entrada, uma porta aberta para infecções. Aqui a bolha ainda está íntegra. O que é o pênfigo? É uma doença autoimune ou determinada, até a gente tem epidermólise bolhosa, que é prima do pênfigo também, que pode estar provocando essa lesão na pele. É como se a pele não conseguisse se manter íntegra e ela se deteriorasse muito rapidamente e deixasse exposta a camada, como se fosse ferida aberta, né? Em carne viva, que a gente fala. E esse pênfigo aí acaba funcionando como se fosse um grande queimado quando a pessoa tem lesões muito grandes pelo corpo, né? Ela não consegue manter a hidratação da pele, perde-se líquido, né, por essas lesões. Elas ficam marejando. Olha ali uma bolha por queimadura, tá? Aqui já melhor, né, em processo de cicatrização, uma outra lesão de pele de 2º grau, e quando faz 3º grau é quando está exposta mesmo. É a bolha e expondo o tecido. E dá mais evoluindo para a 2ª. Olha aqui a micose do corpo, ou tinea corporis, pode ser tínea ou tinha, igual de tinha mesmo, quando a gente escreve, eu tinha uma mala, eu tinha uma bicicleta, escreve igual, tinha. Então tem tinea corporis, quando é a micose pelo corpo, depende do tom de pele da pessoa, fica mais vermelhinho, na borda, mais branquinho, rosinha no meio, ou esbranquiçadas, tá? Depende do tom da pele. São pruriginosas, coça, geralmente descamativas, solta um pouquinho de pele. O fungo se alimenta de restos de pele, por isso que ele ataca a pele e mancha a pele. E quem é mais alérgico, mais clarinho, acaba fazendo essas lesões ficarem parecendo em alto relevo até ao redor. Quando é micose na virilha, a gente chama de tinea cruris. Quando é micose na cabeça, que causa até uma alopécia, a gente chama de tinea capitis, ou tinea da cabeça. Quando é uma micose na unha, onicomicose, ou tinea da unha, tá? Existe CID, Classificação Internacional das Doenças, tem um número para isso, tá? No CID tem esse número aí.
tinha ou tinha? Ok, eu fui pontual agora, por um milagre, acabamos. Ô, Ló, Oi. só o Bruno, que é o Bruno, deixa eu ver, Bruno de Souza, ele perguntou sobre a mamacadela, mas a mamacadela é para controlar, né, o vitiligo, não é isso? Eles fazem controle e tratamento com ela também. Ele tá falando aqui, ó, que ele não tinha entendido o que que era. Mama Cadela é o nome do produto. É natural, é um fitoterápico. A Ingrid lembra do Play Center? Ah, meu Deus. Tem claro que existem outros produtos, né, que são vendidos nas farmácias para tratamento de vitiligo, né? Mas o tratamento que não exige nenhum tipo de remédio, não exige nenhum tipo de receita, desculpa, são alguns fitoterápicos, né? Então, hoje, e as práticas integrativas que fazem acupuntura, terapias, né? Trata com psicólogo também, para ajudar na questão emocional, mas essa mama cadela, você compra até pelo Mercado Livre, ele é livre mesmo, é um fitoterápico, é uma tentativa de tratamento e de controle do problema. Deixa eu ver mais alguma dúvida. Estou tentando ver. O Bruno que perguntou, que não entendeu o mama cadela, né? É um fitoterápico, é o nome da erva, chama mama cadela. Se você colocar lá no Google, tem para vender, até no Mercado Livre, tem para vender essa mama cadela. Tem forma de pomada, tem cremezinho, né? Forma de pomada, tem o pessoal que faz chá, toma dela. Eu não me aprofundei nessa fitoterapia, mas eu sei que existe esse nome,